Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando sequência nas nossas aulas de programação de centro de usinagem com o comando FANUC. Vamos para a nossa aula de número 5. O que nós vamos ver nessa aula de número 5? Então, a aula de número 5 aqui, a gente vai elaborar aí usinagem de contorno, certo? Vamos fazer o planejamento para execução. Vamos verificar aí parâmetros de corte pertinente à ferramenta e vamos fazer aí uma elaboração de programa, né? E fazer a sua simulação no final. Então vamos lá para o nosso planejamento aí para fazer aí a usinagem desse contorno aí da nossa peça, certo? Então aqui o contorno eu vou fazer aí parte de usinagem aí, ó, 80 por 100, uma altura de 20 milímetros aqui. Eu tenho um blank aí de 120 por 100 e vou fazer esse perfil retangular aqui em cima. Então, o que nós temos que fazer, né, para começar a nossa programação, né? Todo o planejamento, né? A primeira coisa ali, a mais importante de tudo, né? Ali, a origem, né? O ponto zero peça. Então, ponto zero peça. Para esse processo, eu vou estar usando, trabalhando exatamente aqui no centro da minha peça. Tudo bem? Do centro da minha peça, sempre lembrando, né? G54 aqui, X positivo para cá, X negativo para a esquerda. Y positivo para cima, Y negativo aqui para baixo. E Z positivo sempre para cima, Z negativo para dentro da peça. Tudo bem? Então ali vai ser o G54, lembrando aí com a regrinha da mão direita, né? Sempre os movimentos da máquina, sempre em relação à ferramenta. Nunca pensar na mesa, sempre pensando na ferramenta. Facilita e muito a sua programação. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai estar utilizando aí uma ferramenta de 20 milímetros para fazer esse corte, uma fresinha aqui de 4 cortes. Então, como ele está com o G40 ativo, né, lá de default de máquina, toda a minha programação ainda vai ser pensando sempre no centro da minha ferramenta. Então, todos os pares de coordenadas que eu for encontrar, eu tenho que sempre levar em consideração o centro da minha ferramenta. Ou seja, eu tenho que deslocar sempre o valor do raio para não matar, para não estragar a minha peça. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto que eu vou parar a ferramenta aqui fora. Então a ferramenta eu vou parar aqui. Aqui fora, ó, x menos 75, y 50 e z menos 20. Que ponto é esse aqui, né? Que valor que eu estou colocando para esse primeiro ponto? Então aqui, ó, G00, interpolação linear com avanço rápido, x menos 75. Que valor é esse menos 75? Então vamos lá ver como nós encontramos esse valor. Então aqui eu tenho a medida aqui de 50 milímetros daqui para cá, certo? Eu tenho aqui, ó, minha peça, ó, 100 milímetros, certo? Então, 50 milímetros daqui para cá. Ah, aqui embaixo, material em bruto, 120. 120 daqui para cá. Então, daqui até o centro, 60 milímetros. Se eu for pensar daqui para cá, 100 dividido por 2, 50. Menos 50. Então, eu tenho aqui, ó, 50 milímetros até esse ponto, tenho mais 10 milímetros aqui, que seria o 60, que é a metade do 120. Então eu tenho menos 60. Vou deixar 5 milímetros de folga aqui, 65. E a minha fresa tem 20 milímetros. Então até o centro eu tenho mais 10 milímetros. Então eu tenho 10 milímetros de ferramenta, 5 milímetros de folga até a face da peça, mais 60 milímetros até chegar na linha de centro, certo? A origem da minha peça. Então esse valor aqui, menos 60, 65, 75. É esse valor de x. Tranquilo? Y50. Y50, que valor de Y50 é esse, né? Então eu vou parar a ferramenta exatamente nessa linha do contorno aqui, ó, para ela cortar esse valor aqui, ó. Então, Y50, por que 50? Eu tenho aqui, ó, 40 milímetros, que é a metade
desse 80 que a gente vai cortar aqui, né? A origem está aqui, daqui para cá, 40 milímetros. Então, eu tenho aqui 40 milímetros em Y, mais o raio da ferramenta, Y50. Então, do centro da ferramenta até ao ponto de origem, eu tenho 50 milímetros. Tudo bem? Estou sempre pensando no raio da ferramenta. E Z menos 20. Z menos 20 é essa altura aqui, ó, a profundidade que eu vou fazer esse corte. Vamos para o próximo ponto, né? O que nós vamos fazer? Né? Vamos fazer esse deslocamento, né? A ferramenta vai sair dali, ó, e vai vir usinando aqui, ó, certo? Então, esse ponto, qual é o valor desse ponto? Então, eu vou fazer uma trajetória linear com avanço programado aqui, G01 ou G1, o preço é o mesmo do G01 ou G1, x 60. Que valor é esse 60, né? Como a gente calculou? Como a gente encontrou esse valor de 60? Então, lembrando, a ferramenta eu vou ter que deixar o ponto mais alto tangenciando aqui com essa face que eu quero cortar. Se a minha peça tem 100 milímetros aqui, a metade é 50. Então, se eu tenho 50 aqui, mais 10 da minha ferramenta, x 60. Encontrei esse ponto. Y continua em 50, que está aqui neste ponto aqui. E Z menos 20. Então, fez esse primeiro movimento. O que eu vou fazer agora? Vou mandar a ferramenta cortar para outro ponto aqui, ó. Vou mandar ela fazer esse movimento. Esse ponto, qual vai ser o valor desse ponto? G01, x 60, que é o valor que ele estava aqui, não movimentamos, em x, y menos 50. Como eu encontro o valor do menos 50, né? Então, aqui, eu tenho daqui para cá são 80 milímetros, do centro para baixo, 40, certo? Daqui para cá, 40, menos 40. E tem mais o raio da minha ferramenta. O raio da minha ferramenta é 10. Então, eu chego aqui no valor de y menos 50, certo? Para a ferramenta ficar automaticamente aqui tangenciando nesta face. E o z continua menos 20. Feito isso aí, eu vou mandar a ferramenta lá para o outro ponto, certo? Então, ela vai sair daqui, ó, vai usinar até a outra extremidade. Qual vai ser o valor dessa coordenada, né? Então, aí, eu vou trabalhar com interpolação linear com avanço programado, G01, x menos 60, lembrando, né? Menos 60, como encontrei? 50 daqui para cá, mais 10 do raio da ferramenta, 60. Se está indo para o lado esquerdo, menos 60. Tudo bem? Y continua menos 50, que era o valor que estava aqui, e Z menos 20, a profundidade normal. Feito isso aqui, a gente vai mandar cortar até a outra extremidade e já afastando um pouquinho da peça para fazer o corte livre normal, né? Nós viemos cortando aqui, então subo para sair até a peça, a sair da peça a ferramenta lá. Então, que coordenadas eu preciso colocar, né? G01, interpolação linear com avanço programado, x continua em menos 60, que ela vai continuar fresando essa lateral, y 65. Esse y, que valor é esse que nós colocamos, né? Então, se eu tenho a minha peça 100 milímetros aqui ao bruto, então, da linha de centro para cá, eu tenho 60 milímetros positivo, vou deixar aqui mais uma folguinha aqui para cima. Então, x, nós temos aqui 60 milímetros, mais, desculpe, aqui é 100 milímetros, né? X, 50 milímetros até aqui, 10 milímetros da ferramenta, 60, mais 5 da folga, Y, 65. Tudo bem? Então, aqui 100 milímetros essa altura, 50, mais 5, 55, mais 10 da ferramenta, 65. Chegou nesse ponto. E o Z continua a menos 20. Tudo bem? Então, aqui encontramos os pares de coordenadas, aí tudo certinho, para fazer esse perfil. O que eu preciso fazer agora, né? Só lembrando, né? Como a ferramenta passaria lá na peça, né? Aqui, eu vou dar um start aqui, ó. Ela vai
fazer ó, o contorno, sempre ela está se guiando pelo centro da ferramenta, certo? Por que pelo centro da ferramenta, né? É aquele G40 que está ativo na memória, que é default de máquina. Então eu sempre penso aí no raio da ferramenta, jogo os pares de coordenadas e automaticamente ela faz o contorno direitinho. Tudo bem? Ah, fez tudo isso aí, vamos lá para o programa, né? O que eu preciso para fazer o programa, né? Então, fiz aí todos os detalhes de coordenadas. Olha lá, eu estou com dúvida ainda em coordenadas. Vai lá nas minhas primeiras aulas, lá tem vários exercícios de coordenadas, lá que eu passei lá para vocês. Dá uma olhadinha lá, tirem as dúvidas lá, tem vários pontos lá que dá para vocês tirarem as dúvidas. Então, vamos lá. Então, tem todos aqueles pares de coordenadas que nós encontramos no slide anterior, né? Com as funções G0, G01, G0, fazendo todos os detalhes, todos os pares de coordenadas aqui. Fiz isso aqui, agora é só começar a pensar em dados de corte da ferramenta e pensar no meu programa, certo? Então, vamos lá. Primeiro, parâmetros de corte da ferramenta. Então, aí, eu vou usar uma ferramenta, uma frezinha de diâmetro de 20, frezinha de topo, tá? Diâmetro de 20, uma velocidade de corte 160 metros, número de facas 4 e avanço por faca 0,8. Estou colocando aqui como ferramenta 2. Lá no meu programa, se eu quiser colocar outra ferramenta, T3, T4, T5, T15, não tem problema nenhum. Só lembrar que a ferramenta que você está colocando aqui, no seu programa você define a mesma coisa. Ou lembrando, né? Alterou esse número, vai lá no programa e altera também. Não tem problema nenhum, certo? Vai lá, e se eu colocar aqui T2 e no meu programa eu começar a elaborar ele como ferramenta 1, tem problema? Não, na hora de você fazer o preset lá na máquina, é só saber que é ferramenta 1 que você vai fazer a montagem, tá bom? Todos esses dados aqui, eu já falei em aulas anteriores, a gente encontra no catálogo de ferramenta, da onde você comprou a ferramenta para cortar a peça que você for fazer. Então aqui, lembrando novamente, a fórmula do RPM, né, VC vezes 1000 dividido por π vezes diâmetro, simplificando essa fórmula aqui, 1000 dividido por π dá 318, vezes o dividido aqui pelo diâmetro. Então, se eu jogar os dados na fórmula, velocidade de corte 160 metros, 318 sai da divisão 1000 por π, diâmetro da ferramenta 20 milímetros. Feito isso aí, a gente chega num RPM aí de 2.544, certo? Agora preciso fazer o cálculo do movimento de avanço de mesa, né? Como eu faço esse cálculo, né? F feed é igual a RPM, esse RPM que nós calculamos, vezes avanço por faca, vezes o número de facas, que está tudo descrito aqui. Então, jogando aí para a fórmula, né? 2.544 vezes 8 centésimos aí de avanço por faca, vezes 4 facas, a gente faz o cálculo certinho, tem um avanço de 814, certo? Fiz esse cálculo aqui, agora é só começar a elaborar o meu programa, né? Então, vou lá no editor de texto, lá tudo certinho, vamos começar a elaborar o nosso programa. Então, nosso programa, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, número do programa, ó, 5001, vou colocar aqui os sinais de contorno, end of block. N5, G54. O que faz o G54? Vai ativar lá todas as coordenadas de origem da peça lá. Lembrando, nós colocamos todas as coordenadas a partir do centro da peça, né? N10, T02, fresa diâmetro de 20, né? Olha, aquilo que eu falei, se lá eu tinha colocado T1, por exemplo, eu poderia colocar aqui T1. Ah, eu quero fazer em outra posição, T20, posso. T15, posso. Depende do magazine que você tem, a quantidade de ferramentas que tem no magazine, você pode colocar, não tem problema nenhum. M06 faz o quê, né? Vai fazer toda a movimentação de troca dessa ferramenta T2. Então, T2, ela
informa para a máquina que vai trabalhar com a ferramenta 2 e o M6 ele vai fazer toda a troca. Ele primeiro guarda a ferramenta que está no eixo árvore e busca a ferramenta do magazine número 2, deixando pronto para trabalho. Fala, já a ferramenta 2 já está no magazine, lá no eixo árvore. O que ela vai fazer? Não vai fazer nada, simplesmente só vai quitar a informação e deixar a máquina liberada para trabalhar com essa ferramenta no eixo árvore. S, 2544. Ó, é o RPM que nós acabamos de calcular. M03 liga o eixo árvore no sentido horário, olhando por cima da máquina. Próxima linha, né? G43, G00, H02, Z100. G43 ativa o corretor de altura da ferramenta, o H02. O H02, por que H02? Ferramenta número 2, H pertinente a essa ferramenta, 02. Vai fazer um deslocamento com avanço rápido. Um avanço rápido, qual o valor de Z que ele vai movimentar? Z100. Da face da peça acabada para cima, 100 milímetros. Próxima linha. Próxima linha, lembrando, né, já estou otimizando o programa, né? Não tem G00, ele vai buscar o último G ali na frente, né? Se fosse G01, ele inibiria o G0, seria o G01. X menos 100, Y 100 e M08. M08 liga o óleo refrigerante, certo? Na onde que tem as coordenadas? Fizemos nos slides anteriores aí, dá uma olhadinha lá, tem todas as coordenadas. Depois aqui, G00, né, que não tem o valor de G, ele pegou o último que estava na memória, X menos 75, Y 50, Z10, aproximou a ferramenta à próxima peça. Depois, G00, Z menos 20, porque G00 está buscando o último aqui, ó. Z menos 20, ele desceu da face da peça 20 milímetros para baixo. Aqui, lembrando, está tudo com G00, ou seja, eu não estou tocando na peça, está sempre a ferramenta fora da peça, certo? Senão, existe colisão. Próxima linha, G01, interpolação linear com avanço programado, ou seja, o G01 já está cancelando o G00, vai fazer uma interpolação linear com avanço programado. Vai até o X de 60, com o avanço que a gente calculou, 814, é aquele valor que nós calculamos no slide anterior aí nos dados de corte. Próxima linha, Y, menos 50, lembrando, G01 é uma função modal, então se eu não tiver G01 nesta linha, automaticamente ele busca esse G01. Não tem valor de Z, nem valor de X, o que ele faz? Sempre vai ficar buscando as informações anteriores. Não tem avanço. Que avanço ele vai usar? Como é uma função modal, ele busca a anterior. Tudo bem? Então, aqui a gente pode ler que seria G01, X 60, Y menos 50 e Z menos 20. Seria a coordenada inteira. Mas a gente já está limpando. A próxima linha, X menos 60, vai com uma interpolação linear até o lado oposto. A próxima linha, Y65, com G01, né? Todas essas aqui com G01 e com o mesmo avanço. Aí fez o contorno da nossa peça. Feito isso aí, N65, G00, X menos 100, Y100 e Z100. Ele vai lá para o ponto de troca. E M09 desliga o óleo refrigerante que nós ligamos aqui em cima. E M30, fim de programa. Finaliza o programa e rebobina para o início novamente. Fala, e se eu esquecer de colocar o M09, o M30 automaticamente cancela todos os M's que estão aqui. M30 automaticamente ele desligaria também o óleo refrigerante. Ah, o eixo árvore também ele desliga? Desliga também. E o M30 ele acaba todo o programa deixando rebobinado para ter o início novamente. Tudo bem? Simples, né? Lembrando, né? Todas essas coordenadas partiram do centro da máquina, né? Sempre a gente observa lá o raio da ferramenta para não matar a peça. Então, se eu chegar lá, jogar todas essas coordenadas lá no meu comando, digitar todo o programa direitinho,
montar a fresa de 20 lá na ferramenta 2, presetar tudo direitinho. É só ir lá na máquina, né? Dá um ciclo start. O que que ela vai fazer? Ela vai descer a ferramenta lá certinho, vai fazer o corte, tudo direitinho do contorno e manda para o ponto de troca, certo? Então aí ela consegue fazer essa usinagem, perfeito? Pessoal, se gostou da aula aí, deixa um like para que o YouTube divulgue para mais pessoas esse conhecimento, para ajudar uma quantidade de pessoas mais que esteja necessitando aí do conhecimento. Se for inscrito no meu canal, tudo bem. Se não for inscrito no meu canal, CNC Carlos. Daqui a alguns dias eu coloco mais uma aula aí com mais informações para poder ajudar vocês aí no dia a dia, na programação aí, otimização do seu programa do dia a dia. Beleza? Falou, valeu, abraço.